Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador, para mais uma semana abençoada. A primeira semana eu falei sobre o que acontece depois das canetas emagrecedoras. E a pedidos, eu vou continuar com esse assunto mais um tempinho. Vanessa, seja bem-vinda! Nessa segunda semana, então, eu vou falar sobre como reconstruir a mentalidade para manter os resultados. E o título da live de hoje é: Você emagreceu, mas continua pensando como antes? Então fica ligadinho aqui comigo. Já manda o aviãozinho para os amigos e vem para a live. Talvez você tenha usado canetas para acelerar o emagrecimento. Talvez tenha perdido peso. Talvez esteja feliz por vestir uma roupa que já não vestia há muito tempo. Mas junto com essa felicidade pode existir um medo silencioso. O medo de recuperar tudo. E hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante. Você emagreceu, mas a sua mente mudou também? Escreva eu aqui no chat. Sejam todos bem-vindos quem está chegando. Porque essa live pode mudar a forma como você vê o seu processo de emagrecimento. Então é muito importante você ficar até o final aqui comigo. E eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Quem aqui sente medo de voltar a engordar? Quem ainda sobe na balança com ansiedade, escreva: eu tenho medo. Escreva aqui no chat. Não tenha vergonha. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Quando alguém emagrece, normalmente recebe muitos elogios. Como você está bonita, né? Como você está bonito. Você está diferente. Qual foi o segredo? Mas quase ninguém pergunta: como está a sua saúde emocional? Porque o corpo muda mais rápido do que a mente. Você pode eliminar peso, mas continuar acreditando que não merece esse resultado. Pode emagrecer, mas continuar vivendo com medo de fracassar. E ainda enxergar a mesma pessoa insegura de antes. Percebe? Porque é muito importante também trabalhar a mente. Às vezes o maior desafio não é emagrecer, é acreditar que você consegue permanecer saudável. Está fazendo sentido, gente? Responda aí para mim. E presta atenção nessa frase. O corpo acompanha a mente. Se todos os dias você acorda pensando: vou recuperar tudo, não sou capaz, isso não vai durar, esses pensamentos influenciam nas suas emoções. As emoções influenciam comportamentos. E os comportamentos influenciam os resultados. Por isso, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar da alimentação. Porque enquanto você está focando na alimentação, você está focando no físico. Mas e a sua mente? Com o que você está alimentando a sua mente? Com esses pensamentos que eu acabei de colocar aqui? Com medo de recuperar tudo? Com sentimento de incapacidade? Ou que conseguiu a curto prazo? Se você estiver alimentando isso na sua mente, provavelmente você vai conseguir esse resultado. Imagina construir uma casa linda sobre um terreno instável. Por fora ela parece perfeita, não é verdade? Mas e se a base não estiver firme? Qualquer tempestade pode causar rachaduras ou até vir abaixo. E com o emagrecimento acontece a mesma coisa. O corpo é a construção
E a mente é o alicerce. Por isso a importância de emagrecer de dentro para fora. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Se fortalecermos apenas o corpo e esquecemos das emoções, qualquer momento de estresse pode nos fazer voltar aos antigos hábitos. E é aqui que está a grande questão. Você sabia que situações de estresse, ansiedade, emoções intensas influenciam nas nossas escolhas alimentares? Se você é uma pessoa que está estressada, ansiosa e vai buscar por comida, provavelmente você vai buscar doces ou gordura. Você não vai buscar arroz e feijão. Pode ter certeza disso. Mas se alguém aqui já fez isso de buscar arroz e feijão na hora do estresse e ansiedade, me conta aqui no chat que eu preciso saber. Quando vivemos sob pressão, muitas pessoas procuram conforto na comida, não por fome física, mas como uma forma de aliviar o desconforto emocional. Por isso, além de cuidar da alimentação, da atividade física, também é importante olhar para a saúde emocional. Corpo e mente caminham juntos, não tem como separar. É necessário o equilíbrio, a harmonia. É importante observar o que a sua emoção está tentando dizer. Essa análise é fundamental. E agora eu quero fazer uma pergunta. Será que o medo de voltar a engordar começou depois que você emagreceu? Ou será que esse medo já existia antes? Parou para pensar nisso? Muitas vezes o excesso de peso não é apenas uma questão de alimentar. Ele pode estar relacionado à forma como aprendemos a lidar com as emoções, rejeições, críticas, perdas, insegurança, frustrações ao longo da vida. E é aqui que entra a terapia TRG. Ela busca compreender experiências emocionais que ficaram registradas e que ainda podem influenciar a maneira como pensamos, sentimos e reagimos. Lembra aquele padrão emocional que é familiar? O que foi que a nosso inconsciente aprendeu? O looping, a compulsão, a repetição? E quando essas emoções são compreendidas e reprocessadas, as pessoas passam a desenvolver uma relação mais saudável consigo mesmas. E isso também pode refletir na forma como cuidam do corpo. A TRG não substitui o acompanhamento médico ou a prática de exercício físico. Ela atua como um aliado no fortalecimento da saúde emocional, porque o corpo e mente precisam caminhar juntos. Ela vai trazer você à sua essência novamente. Que talvez por tantas pancadas, traumas, você se perdeu no caminho. Saiu da sua identidade. Marilise, seja bem-vinda. Saiu da sua identidade. E a TRG te traz de volta para quem você realmente é. Então ela não vai mudar você, mas ela vai tirar todos os traumas, as dores emocionais que limitam você de ser quem realmente você é. E eu quero que você guarde essa frase. Você não precisa apenas emagrecer o corpo. Precisa emagrecer o medo, a culpa, a insegurança que carregou durante tantos anos. Emagrecer a ponto de zerar isso. Porque muitas vezes não é o peso que aprisiona. Eu diria a maioria das vezes. São as emoções. Talvez você tenha começado esse processo pensando apenas em emagrecer.
Mas Deus pode estar usando essa caminhada para transformar algo muito maior. A maneira como você se vê, a forma como você se respeita, a maneira como você cuida de si. Porque emagrecer é maravilhoso, mas aprender a viver sem culpa é libertador. Quem aí já foi sobrepeso e emagreceu e conseguiu manter o peso? Escreva eu. Qual é o sentimento? É maravilhoso, não é? Voltar a usar as roupas que não servia mais. Não ter que ficar escondendo o abdômen, usando roupas largas daqui para ali, né, disfarçando. Não é verdade? Melhora a autoestima, sem contar a saúde, tanto saúde física quanto emocional. Mas corpo e mente precisam andar juntos. Eu quero deixar uma pergunta aqui, como reflexão, ou antes de finalizar. Se o seu corpo já mudou, o que ainda falta mudar dentro de você? Porque a verdadeira transformação acontece quando você deixa de lutar apenas contra a balança e começa a cuidar também da sua mente. Se essa live fez sentido para você, escreva nova mentalidade nos comentários. Se você vai assistir depois, escreva lá nova mentalidade para mim saber que você assistiu a live inteira. E compartilha com alguém que está vivendo o pós-canetas emagrecedoras e precisa ouvir essa mensagem. Tenho certeza de que ela pode ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas em desespero, porque agora não tem mais o efeito do remédio e não sabe o que fazer com a mente. Carmen, seja bem-vinda. Não sabe o que fazer com as emoções. Amanhã eu vou falar sobre um tema que pode responder à dúvida de milhares de pessoas. Porque algumas pessoas recuperam o peso mesmo querendo muito manter o resultado. Ilse, seja bem-vinda. Será que é falta de força de vontade? Será que é falta de disciplina? Ou existe algo mais profundo acontecendo? E eu vou explicar como a saúde emocional pode influenciar esse processo e por que tantas pessoas entram no efeito sanfona, mesmo desejando continuar saudáveis. Então não perca essa live amanhã. Tenho certeza que essa conversa vai abrir os seus olhos. E como frase de encerramento, quero deixar uma mensagem para vocês. O medicamento pode ajudar a transformar o seu corpo, mas a transformação definitiva acontece quando a sua mente aprende a caminhar na mesma direção. Que Deus abençoe você, a sua família e fortaleça o seu coração. Um grande abraço da sua terapeuta TRG, Claudete Vanin. Se você ainda não me segue, aqui no Instagram é @Claudete Vanin. Também se inscreva no YouTube para acompanhar os meus conteúdos sobre a terapia TRG e saúde emocional, emagrecimento saudável, emagrecimento duradouro, né? E mudança de estilo de vida. Nos vemos amanhã, então, às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.